Eu não sei o que você veio fazer aqui exatamente, se foi para buscar a face do Pai, se foi para obter alguma resposta do Senhor. Eu não sei o que te trouxe até aqui, eu não sei o que o teu coração tem clamado. Mas enquanto a gente louvava, eu comecei a pensar em Efésios 6, ele diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e contra as autoridades, contra os dominadores de ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração. Você que tem perseverado na oração, eu quero te convidar não só a vir aqui na frente numa atitude de fé, num passo de fé, mas a hoje tomar uma decisão diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso me derramar mais perante o teu altar, Senhor. Vem aqui na frente, vem. Toma esse passo de fé ao Senhor. Eu não sei o que tem te tirado o sono, eu não sei o que tem feito você clamar de madrugada e falar: Senhor, Senhor, por que o Senhor tem me desamparado? Lembra de mim, Senhor, aquela resposta que eu tanto procuro, aquela solução, aquela porta aberta, aquele emprego. Senhor, traz cura nessa noite. Senhor, se há alguma doença, se há alguma construção de novo, alguma restauração de relacionamento, casamento. Se o teu filho foi embora, se tua filha foi embora, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor dos exércitos, o Senhor, o Deus do impossível, Ele está aqui neste lugar, amém? O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele está aqui neste lugar. E Ele pode fazer coisas impossíveis. Depende da tua fé e da vontade dEle. Então clama, porque clamar você pode. Boca você tem. Em nome de Jesus, começa a abrir tua boca. Começa a abrir tua boca. Senhor, venha em nosso favor, Deus. Vem em favor da nossa família, Senhor. Tanto o mundo quer destruir a nossa família, os nossos filhos. Senhor, se for doença, Deus, traz cura. Teu bálsamo de cura nessa noite, Senhor, que seja derramado sobre nós, em nome de Jesus. Se alguém foi embora da casa de Deus, esse é o dia de voltar. Então clama ao Senhor que Ele está te ouvindo. Clama ao Senhor que Ele está com os ouvidos atentos ao teu clamor. O Senhor está com os ouvidos atentos ao clamor deste lugar. Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, eis aqui os teus servos. Senhor, tu conheces o interior de cada um, e o Senhor conhece o que vai lá no íntimo de cada um, Deus. De repente é impossível para a gente, mas para o Senhor a tua palavra diz que nada é impossível ao que crê. E nós cremos nessa noite, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos a Ti, porque a gente sabe que os Teus ouvidos estão atentos ao clamor deste lugar. Derrama cura, Teu bálsamo de cura neste lugar, Senhor. Que o filho volte, que a filha volte, que o marido ame a esposa, que a esposa ame mais o marido. Senhor Deus, restaura famílias neste lugar, liberta os cativos neste lugar, Senhor. Se há pedido, Senhor, por entrega ao Senhor, por conversões de familiares, de queridos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito toque agora, onde essa pessoa estiver, que essa pessoa seja visitada pelo Teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus. Nós temos a certeza de uma coisa, que o Senhor nos ouve, e que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E nós sabemos que se nós confiarmos em Ti, o Senhor nos responderá. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós descansamos em Ti. Enquanto o Senhor não nos responde, que o Senhor traga paz ao nosso coração, que o Senhor traga consolo ao nosso coração. Mas Deus, nós cremos numa resposta, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai nos responder, e nós cremos que o Senhor vai nos abrir a porta que nós precisamos nessa noite. Em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Diga amém. Você crê? Diga amém. Aleluia, volte para o teu lugar, aplaudindo ao Senhor e glorificando ao Senhor, porque a resposta Ele já trouxe.
Celebra o Senhor, porque a resposta Ele já trouxe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, você pode se assentar. Uma coisa que nós fazemos ao Senhor é reconhecer Ele na nossa vida. Só que a adoração ao Senhor é normalmente colocada debaixo do ambiente de louvor, de música, de dança, de canto. Mas nós reconhecemos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Quando nós declaramos diante de Deus, nada me prende, nada me impede de agir, nós dizemos que esse é o nosso Deus. Você sabe que no Novo Testamento, Jesus não dá nome a nenhum demônio, a nenhum Deus. Não existe nenhuma figura que Jesus dê um nome. Só tem uma imagem que Jesus dá um nome no Novo Testamento. Sabe qual é? Mamon. O Deus do dinheiro. E Deus diz, você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Você precisa decidir quem é o seu Deus. Querido, você precisa decidir se o seu Deus é digno da sua adoração, com as suas ofertas e seus dízimos. Esse é o seu Deus. Então muitas das vezes nós decidimos viver uma vida debaixo de Mamon. E nós achamos que estamos dedicando a nossa vida completamente a Deus, mas não estamos. Quando você retém aquilo que é o seu bolso, aquilo que está no seu bolso, você está adorando a Mamon. Você pode ver, Mateus, vai lá, capítulo 5, dá uma olhada lá. Esse é o momento em que nós dizemos para Deus, não há nada que me impeça de adorar o Senhor. O dízimo é o reconhecimento daquilo que Deus fez. Deus te deu emprego? O dízimo de zero é zero. Se você tem como dar o dízimo, é porque o Senhor te deu emprego e cuidou de você no emprego. Então você devolve 10% daquilo que Ele te deu. O dízimo tem a ver com aquilo que é passado, aquilo que Ele fez por você. E a oferta? Oferta é aquilo que move o coração do povo. Oferta é aquilo que Deus gera no seu coração. Oferta é alguma situação que é colocada aqui. Por exemplo, eu acabo de receber uma cartinha de uma mãe que tinha uma criança que só podia tomar um tipo de leite. Vocês lembram disso? Ela precisava de 30 latinhas. Cada latinha custava 140 e poucos reais, cada latinha. E ela acaba de escrever uma cartinha agradecendo, porque a nossa igreja conseguiu doar as 30 latinhas. Isso é bonito demais. Dá uma salva de palmas, Senhor. Fala a verdade. Há um coração desprendido nessa igreja. E eu quero desafiar você a participar disso. Porque quando você retém, você está adorando ao Deus errado. Você está adorando ao Deus Mamon. Eu quero que você saiba que todo o dinheiro que você investe nessa igreja é como uma semente. 1 Coríntios capítulo 9. É uma semente que gera bons frutos. Se você semear num lugar justo, um lugar onde as pessoas são dignas, um lugar onde o Espírito Santo passeia, você recebe disso também. Você está colocando num rio em que ele manda de volta para os seus afluentes. Você está recebendo de volta aquilo que você está investindo no reino. Então nesse momento eu quero que você venha com toda alegria. Se você precisar de um envelope, você levanta a mão. Com toda alegria você vai dizer: a minha oferta eu dedico ao Senhor, o meu dízimo eu dedico ao Senhor, porque o meu coração é dele. Não há nada que me impeça a adorar completamente ao Senhor. Eu entendo que aquilo que é o meu compromisso é dedicar ao Senhor. Essa igreja é uma igreja abençoada, porque vocês têm um compromisso com dízimos e ofertas. Quem pode ajudar aqui? Aqui na frente. Enquanto isso nós vamos adorar. Quem vai ministrar? O louvor vai estar adorando com a gente. Deus te abençoe, gente. O nosso Deus é grande. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
Vocal comigo. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos vão dizer. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, porque Ele é a própria luz. Olha o que vai ter que acontecer. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, porque quando Deus fala, tá falado, meu irmão. Diga! Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Ele é o mesmo Deus por gerações. Ele é, o tempo é dele, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Três se formam em um, e Ele está aqui, o Filho, Espírito e o Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Diga! Quão grande é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o teu Deus, é o meu Deus. Sobre todo nome está o teu Jesus, sobre todo nome é o seu. Tu és Senhor, louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Jesus, Jesus, Jesus. E eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Oh, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande, e todos à sua volta terão de ver, terão de ver quão grande é o meu, o teu Deus. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Essa noite a gente tem a honra de ouvir a palavra do Senhor através do meu pastor de rede, pastor Leandro Barros. Ele vai falar aos nossos corações essa noite. Eu tenho certeza que Deus separou uma palavra só para você
e que vai vir através dele. Ele tem abençoado muito a minha vida, a vida do meu esposo Caio. E eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida também. Portanto, esteja com teus ouvidos abertos e teus olhos espirituais atentos e abertos para as palavras que vão vir do pastor Leandro, que eu tenho certeza que virão diretamente dos lábios do Senhor. Vamos orar por ele? Estende tuas mãos para cá. E também pelos dízimos e ofertas, vou orar nessa hora. Senhor, muito obrigada, Deus, pela tua provisão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus fiel. Obrigada, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas casas, nas nossas mesas. E obrigada, Senhor, porque mesmo a gente sendo, às vezes, muito infiel com o Senhor permanece fiel. Nos abençoe, nos guarde, nos perdoe. E eu quero consagrar esses dízimos e essas ofertas que foram aqui dedicados ao Senhor no teu altar. Que cada recurso, Senhor, possa ser usado inteiramente na tua obra e para abençoar vidas, para engrandecimento do teu nome, para o crescimento do teu reino, em nome de Jesus. Quero te pedir também uma bênção especial sobre a vida do pastor Leandro. Que o Senhor possa, Senhor, nesse dia, nessa noite, ser, Pai, completamente assim, que ele possa ser boca do Senhor. Que ele possa ouvir a tua voz, Senhor, audivelmente. E ele possa trazer o recado que o Senhor tem para os nossos corações essa noite. Senhor, que ele possa ser um canal de bênção. Que teu Santo Espírito possa encher o coração do pastor Leandro. Obrigada pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sua Bíblia, Mari. Rafael, você pode ficar por aí. Fica aí. Bênção demais. Gente, essa cartinha, olha. A Manuela Araújo agradecendo. E a cartinha é dedicada à igreja. Se você quiser ver, eu fiquei feliz demais. Bênção de Deus. Irmão, eu estava orando sobre hoje. E eu quero compartilhar algo muito profundo com vocês. Eu acho que a gente até cantou sobre isso. Sobre andar sobre as águas. Não cantamos? Cantamos. Eu quero compartilhar com você Mateus 14, 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Você conhece essa história. Jesus anda sobre o mar. (22 a 33). Mateus capítulo 14, versos de 22 a 33. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Querido, duas coisas impedem a gente entender a palavra de Deus nesse momento. Uma é quando o ministrador não se preparou e ele não é canal limpo para a palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês que eu orei, busquei ao Senhor, me preparei. E o outro, quando os nossos ouvidos espirituais estão de certa forma tampados, selados, nossos olhos espirituais estão fechados, são cerrados, e a gente não consegue nem entender, nem ouvir a palavra de Deus. Mateus 13 fala sobre isso.
Então eu quero que você ore sobre você mesmo e fale assim: Senhor, libera os meus ouvidos espirituais, libera os meus olhos espirituais, para ouvir e ver e entender a Tua palavra. Que a graça do Senhor seja sobre mim, sobre o pregador, para que a gente experimente a comunhão que é necessária, para que a gente entenda a palavra plenamente. Em nome de Jesus, amém. Você conhece essa história, você já viu essa história várias vezes. Essa é a história mais legal que tem, é uma história fantástica. Gente, eu posso dizer para vocês, eu quando vim para aqui para Barra, eu tomei uma decisão. Foi em 2010 que eu vim. Eu falei, eu vou aprender a surfar. Alguém aqui surfa? Eu não sei qual a sensação que vocês têm quando surfam. Mas quando eu surfo, não sei surfar direito. Meu negócio é descer, sabe? Eu só pego e desço. Não tem esse negócio de malabarismo, para lá, para cá, rodopia, não tem nada disso. Mas a sensação que eu tenho é a seguinte: meu Deus, nesse momento só eu, Jesus e Pedro andamos sobre as águas. Não é o seu sentimento, não? É o meu, cara, eu me sinto assim. Eu fui numa igreja e o pregador era muito louco, surfista. E ele falava, cara, andar com Jesus é igual uma onda que vem, ó, leva a gente. Falei, meu Deus, o cara está viajando lá em outro momento. Mas nesse texto, o texto principal do texto não é andar sobre as águas. O principal do texto é como depender de Jesus para andar sobre as águas. Como depender de Jesus para andar sobre as águas. Essa é uma história muito interessante. Eu quero começar a história não no verso 22, mas contando o que vem antes do verso 22. Antes do verso 22 é a multiplicação dos pães. Preste atenção como é que os discípulos estão cansados. Os discípulos andaram por todo o povo para ver se eles tinham algum alimento. Encontraram um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes. Eles voltaram e falaram para Jesus, Jesus, 5 pães e 2 peixes, né? Aí falou, Jesus fala para eles, manda o povo assentar. Eles vão, todo mundo, senta aí, irmão, senta aí. Ok? Mandou todo o povo sentar. Segunda ida que eles foram no meio do povo. Eles voltam. E aí Jesus fala, agora vocês que vão distribuir os pães. Eles vão de novo distribuir os pães. Eles voltam com 12 cestos cheios. Estão cansados, não estão não? O que você queria nesse momento? Meu irmão, a primeira coisa que eu queria na vida era descansar. Depois de uma pregação, eu não sei se vocês já pregaram na vida, mas aqui parece que é uma batalha espiritual sendo travada. E todo pregador se cansa nesse momento. É muito exaustivo. Dia seguinte, a primeira coisa que você quer é o quê? Dormir, descansar e tal, ficar tranquilo. Não, vai dar tudo certo e tal. O que Jesus fez com os discípulos? Jesus falou assim, para de bobeira, chega de cansaço. Jesus insiste com eles e fala, pega o barco aí para vocês irem para o outro lado. Agora imagina, você pega o barco e você começa a tentar atravessar o mar. Você fica remando o barco por 9 horas ininterruptas. Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Nessa hora aparece quem? Jesus. Jesus aparece, eles acham que é um fantasma. Jesus fala, não sou eu mesmo. Pedro, cheio de ousadia, fala assim, Jesus, se é você, quero ver se é você mesmo, me deixa andar também sobre as águas. Jesus fala, vem. Pedro anda sobre as águas. De repente Pedro ouve o vento e ele começa a afundar. E ele grita, ele clama, Senhor, salva-me. Não é isso? Irmãos, eu já conheço essa história desde pequeno. Eu me converti, eu tinha 8 anos de idade. Toda piscina que eu vou, eu tentava o seguinte, eu vou cair dentro d'água e eu vou tentar falar, Senhor, salva-me. Eu só consigo falar o C. C, blue. Vocês nunca testaram isso? Eu falei, vou chegar, vou pisar na água e vou falar, Senhor, salva-me. Vocês nunca testaram? Gente, a primeira ideia que eu tive assim, eu falei, o cara teve tempo de falar, Senhor, salva-me. Mas na verdade, na prática, você bota o pé e fala, C, acabou, C, já afundou.
Continuando a história, Jesus vai e resgata Pedro, leva até o barco, sobe no barco, o vento cessa, as pessoas se prostram e falam: verdadeiramente, tu és mesmo aquele que o Senhor falou, tu és o Filho de Deus. O que a gente aprende nessa história? Primeiro, querido, primeira coisa que eu quero que você aprenda: você não pode baixar suas armas espirituais depois de uma grande luta. Jesus gerou a multiplicação dos pães, não gerou? Qual foi a decisão dele logo depois disso? Verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus decidiu: eu preciso estar com meu Deus. Eu preciso buscar o meu Deus. A tendência natural nossa é a seguinte: a última coisa que a gente quer é buscar Deus. Só que existe um grande perigo em relaxar com algumas vitórias espirituais. Porque poucas vitórias espirituais vão dizer para você: você é o máximo. E logo depois o diabo faz o quê? Te dá uma rasteira. Você conhece ou não conhece grandes pregadores que no auge deles, quando eles se sentiam o maioral, o maior, o especial de Deus, de repente você vai lá e toma uma rasteira, sim ou não? Vocês conhecem essas histórias. Primeira decisão que você precisa tomar baseado nesse texto é: eu preciso decidir viver sempre de acordo com a vontade de Deus, debaixo da orientação de Deus, em oração, jejum e busca dele na sua palavra. Segunda coisa que eu percebo nesse texto, que eu até acho estranho. Irmãos, uma coisa é você ficar num barco com uma tempestade com Jesus dentro, fala a verdade. Num outro texto, eles estão no Mar da Galileia, quem está dentro do barco? Jesus. Eles acordam Jesus, lembra da história? E Jesus dá uma bronca nele, fala assim: meu Deus, seus crentes bully, né? Homem de pequena, pouca fé, né? Pouca fé. Ninguém pegou a piada, tá bom, vou tentar de novo. Mas por que Jesus fala sobre eles como homens de pequena fé? Porque eles deviam ter convicção de que se Jesus estava no barco, qual a possibilidade do barco afundar? Nenhuma. Pode subir a água até o topo. Se Jesus está no barco, a possibilidade do barco afundar é zero. Mas nesse texto em especial, Jesus não estava no barco. Nesse texto em especial, os discípulos estavam sozinhos. Tiveram medo ou não tiveram medo? Muito medo, muito medo. E o pior da história é que se você olhar o verso 22, você vai ver que Jesus mais ou menos constrangeu eles a entrar no barco, sim ou não? Olha lá o 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para entrarem no barco. Às vezes, é o próprio Jesus que te coloca em situações de perigo para você crescer na sua fé. Se você não entende que o deserto é parte do processo de crescimento, você vai sempre ficar magoadinho com Jesus. Você vai sempre achar assim: pô, que furada, hein? Jesus largou a gente sozinho no meio dessa tempestade. Não é o pensamento que você ia ter? Fala a verdade. Pô, a gente está aqui, a gente não queria, a gente queria dormir, descansar. Jesus enfiou a gente dentro do barco na maior furada. Maior furada. Só que Jesus queria ensinar algo para eles. Jesus queria que eles experimentassem algo. E Jesus, depois dessas 9 horas de oração, ele decide voltar e andar sobre o mar. Jesus vai até os discípulos. E os discípulos têm medo e falam assim: é um fantasma, é um fantasma. E de repente Pedro tem um ato de ousadia, sempre Pedro, né? E ele fala: Jesus, deixa eu ir até aí. Sabe o que eu quero que você perceba? Todos eles tiveram medo, mas só aquele que foi ousado experimentou as maravilhas de Deus.
Todos tiveram medo, mas só aquele que foi ousado experimentou as maravilhas de Deus. Tem hora, querido, que Deus desafia você a andar sobre as águas. Tem horas que Deus desafia você a tomar um passo de fé, que não é um passo natural. Tem hora que Ele diz assim, mete o pé na água, que ela vai firmar. Uma coisa que Pedro fez, ele andou sobre as águas, ele foi. Eu quero que você entenda que quando Pedro pisou na água, o que estava acontecendo em volta? A tempestade. O texto não diz que a tempestade parou porque Pedro botou o pé na água, diz? O texto não diz que a tempestade parou porque Jesus veio andando sobre o mar, diz? Pelo contrário, a tempestade só para quando Jesus entra no barco. Você vai ver isso no verso 33. Gente, a verdade é que o vento e o mar que geraram medo em Pedro sempre estiveram lá. O que fez Pedro afundar não foi o mar, não foi o vento. O que fez Pedro afundar foi quando você tira o foco de Jesus e repara nas coisas, pode ter certeza, você vai começar a afundar. Eu vou repetir para você. Quando você tira o foco de Jesus e repara nas coisas, pode ter certeza, você vai começar a afundar. Eu não sei, querido, a que distância Pedro estava de Jesus. O texto aparentemente não diz isso. Mas o texto diz que quando Pedro precisou, quem estava lá? Jesus estava lá a um braço de distância. Sim ou não? Jesus estava lá a um braço de distância. Quando você está sozinho e se sente só, quando você acha que todo mundo te abandonou, quando você acha que o próprio Cristo não está próximo de você, a verdade é, Ele está a um braço de distância. A palavra de Deus diz que o braço de Deus está estendido, está disponível, aguardando o seu toque. Deus queria estar ali para pegar a mão de Pedro, e Jesus estava lá para pegar a mão de Pedro. Eu acho muito estranho Jesus chegar e virar para Pedro e falar o que ele falou no verso 31, olha lá. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse o quê? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Gente, ia ficar envergonhado, você não ia não? Fala assim, poxa vida, poxa Jesus, me expôs na frente dos 11, hein? Poxa Jesus, me expôs na frente dos 11, mas eu quero que você entenda uma coisa, a verdade é, era o homem de pequena fé, 11 eram os homens sem fé nenhuma. Pegou? Era um homem de pequena fé, 11 eram os homens sem fé nenhuma. Porque se eles tivessem tido pé, onde é que eles estavam? Fé? Onde é que eles estavam? Estavam na água, irmão. Eles estavam na água. Então, para mim, a repreensão de Jesus sobre Pedro também é uma repreensão sobre os discípulos. Porque Pedro é um homem de pequena fé, mas 11 são os homens sem fé nenhuma. E a palavra de Deus diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dar ordem à montanha de sair daqui para lá e ela vai nos obedecer. Será que quando Jesus falou, homem de pequena fé, não havia nenhuma virtude nisso? Será que não havia nenhuma virtude nisso? Nesse texto, eu gosto muito desse texto. Uma coisa que eu percebo no texto, quando Pedro vai se afogar, ele grita o quê? Senhor, salva-me. Alguém aqui já se afogou, já quase se afogou, né? Porque se se afogou já era. Alguém já quase se afogou aqui? Eu já. Desesperador. Mas a pior história que eu tenho sobre afogamento não é minha.
Eu fui missionário durante 8 anos numa missão chamada Cruzado Estudantil. Uma vez nós fizemos uma reunião de oração e de planejamento na casa de um dos missionários. A minha esposa não estava, estávamos eu e meu filho. João Vitor na época tinha 2, no máximo 3 anos, pequenininho. Já andava, mas era bem pequenininho, falava pouco e tal, qualquer coisinha assim, papai, mamãe, água, que ele adorava água. De repente a gente estava lá na sala, numa reunião de oração, aparece a empregada toda molhada, com João Vitor de casaco, todo molhado da cabeça aos pés. Ninguém viu, porque a piscina era no andar de baixo. João Vitor conseguiu abrir a porta, João Vitor conseguiu descer as escadas, e João Vitor foi parar dentro da piscina. Ninguém viu. A empregada foi colocar a roupa, estender a roupa, olhou e viu um negócio vermelho dentro da piscina. Ela mergulhou e estava lá, João Vitor dentro da piscina. Meu Deus do céu, meu coração, quase morri. A pessoa me fala de ter outro filho, eu fico assim, desesperado. Já vivi tanta coisa com o João Vitor. Infelizmente, experiências boas e experiências ruins. João Vitor tinha convulsão por febre. Agora imagina você acordar de noite e dar um beijo numa criança e ela tentar falar papai e de repente entrar em convulsão. Eu quase morri, gente. Eu morria. Saí de casa de cueca samba canção, pisei no cocô do porco que tinha no caminho, parei um táxi que eu não tinha dinheiro para pagar, fui parar no hospital público que eu nunca tinha visto na minha vida. Cheguei lá dentro e quando o João Vitor começou a acordar, ele não conseguia me enxergar. Eu falei, pronto, a mente dele está aí, mas ele perdeu a vista. Os médicos me tiraram e quando voltaram, eles falaram, ó, está aqui seu filho. João Vitor restaurado, graças a Deus. Graças a Deus. Mas esse texto fala sobre afogamento. Irmãos, talvez se você estivesse nesse texto e você não soubesse nadar, tem alguém aqui que não sabe nadar? Meu irmão, a primeira coisa que você ia falar é gritar, né? Senhor, salva-me! Salva-me! Sim ou não? Mas Pedro era o que mesmo? O que Pedro era? Pescador. O que ele sabia fazer? Muito. Nadar. Como assim, Senhor, salva-me? Você nunca pensou nisso, não? Afundou, eu nado até o barco, tomo uma repreensão de Jesus, mas tá tudo bem, estou vivo. Mas você esqueceu que Pedro já tinha caminhado 3 vezes para ajudar a alimentar a multidão, e Pedro já tinha remado durante 9 horas. Os braços dele já não aguentavam mais. E quando acabam todas as suas forças, quando a sua força física, intelectual, mental, financeira se acaba, só tem um lugar que você pode pegar a mão de alguém, é no Senhor, sim ou não? Pedro só diz, Senhor, salva-me, porque ele não tinha mais nenhum lugar onde ele pudesse se sustentar. Acabaram as forças dele. E talvez seja a realidade de alguém aqui. Você diz assim para mim, pastor, minhas forças acabaram. Acabaram. Eu estou pensando em morrer. Essa vida não faz mais sentido para mim. Meu casamento não faz mais sentido. Meu trabalho já não faz mais sentido. Minha vida não faz mais sentido. Minhas forças acabaram. Eu vou dizer para você, ótimo. Aleluia. Chegou a oportunidade de você segurar a mão de Jesus. Glória a Deus. Querido, 2 coisas mais eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu tenho para dizer é que no verso de número 32, Jesus pisa no barco e o vento cessa. Você percebe aí? Para mim parece que Jesus já tinha
preparado tudo na mão dele, na mente dele. Eu vou mandar os discípulos agora, eles vão ficar 9 horas lá remando, eu vou ficar 9 horas orando, eu venho para cá, eu dou para eles uma lição. Ali era uma classe, irmão. Era uma classe. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: mesmo vocês enfrentando qualquer agrura na vida, mesmo vocês enfrentando qualquer tribulação na vida, mesmo que pareça que eu não estou presente, eu posso salvar você. Jesus entra no barco e eu acho que na mente dele vem assim: pronto, a lição acabou, pode cessar mar. Vento, pode cessar vento. A lição acabou. A última coisa que eu quero que você olhe para o texto e você veja no texto é que aqueles homens, que a coisa que eles mais sabiam no mundo era lidar com o mar, quando eles enfrentam o mar que eles não conseguem vencer, e Jesus se sobrepõe àquilo que eles não conseguem vencer, eles têm que reconhecer, se prostrar e reconhecer: existe alguém que é maior do que aquilo que a gente entende. Existe alguém que é maior do que aquilo que a gente pensa. E eles falam no texto: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Sabe, querido, adoro conversar com o médico. Adoro quando o médico, eu vou visitar alguém, o médico vira para mim e fala assim: ó, não tem jeito, vai morrer. Adoro. Porque quando fala isso, ele está relatando que ele não tem mais o que fazer. Quando ele diz que não tem mais o que fazer, e a pessoa é curada, primeira coisa que ele diz assim: eu não tenho explicação para isso. Aí é a minha chance. Eu tenho. Deus interferiu onde você não conseguia mais. Você precisa reconhecer que é um milagre. E os médicos, em sua maioria, dizem assim: é verdade, alguma coisa sobrenatural aconteceu aqui. O que Jesus fez? Jesus pega os discípulos e atua na profissão deles e diz o seguinte: eu estou acima de qualquer coisa que você possa fazer. Não há limite para o que eu posso fazer. Se você se acha bom em pesca, meu irmão, eu sou melhor. Se você se acha bom em lidar com o mar e com o vento, eu quero dizer, eu sou melhor. Talvez você tenha chegado aqui e você seja um cara um pouquinho vaidoso. E você diz assim: pastor, esse negócio de vendas é comigo. Arrebento, pastor. Vendo pra caramba. Cuidado, irmão. Às vezes Deus dá uma rasteirinha em você, só para provar que Ele é Deus, acima de você. Não, pastor, eu sei tudo, pastor. Olha, eu trabalho com esse negócio de marketing. Toda empresa que eu pego para gerenciar, a empresa duplica o faturamento. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Porque a soberba precede a ruína. Às vezes Deus te joga no mar e fica esperando assim: eu vou esperar até Ele clamar. Quando Ele clamar, eu vou lá, estendo a mão e pego. O principal desse texto, para mim, não é andar sobre as águas. O principal desse texto é Jesus ensinar para a gente como a gente pode vencer os mares da vida. Como você pode vencer os mares da vida. Como nós podemos vencer os mares da vida. Só tem uma solução. Você precisa convidar Jesus para entrar no seu barco. Se você não convidar Jesus para entrar no seu barco, Ele nunca vai ter a oportunidade de cessar os ventos da sua vida. Ele nunca vai poder cessar o mar que luta contra você. Você precisa reconhecer que há um Deus acima de você e que Ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer aquilo que você não pode fazer. E o meu desafio agora é que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Qual a área da sua vida que você quer que Deus haja? Onde você percebe que falta algo? Onde Deus não está atuando no seu barco? Pensa sobre isso. E talvez tenha algumas pessoas que estejam aqui que falam: pastor, eu acho que
eu nunca tive com Jesus tão no meu barco assim, a ponto de fazer esses milagres. Pastor, eu nunca tive a oportunidade de viver algo sobrenatural com Jesus. Pastor, eu acho que na verdade, o meu relacionamento com Jesus é um pouco distante. Meu desafio para você hoje é que você assuma um compromisso tal com Jesus e deixe Ele entrar no seu barco e deixe Ele gerenciar o seu barco. Entrega tudo a Ele, confie nele. Eu quero desafiar você a fazer uma oração convidando Jesus para ser o guia, para estar no leme, para ter autoridade sobre a sua vida. Feche seus olhos, ora comigo, diga para o Senhor Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor não está no meu barco. Senhor Jesus, vem sobre a minha vida. Senhor Jesus, toma a direção da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, me leva a sentir o seu toque, a sua mão. Senhor Jesus, me leva a viver o andar sobre as águas. Eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Será que tem alguém aqui hoje, que foi a primeira vez que fez essa oração, entregando sua vida a Jesus? Se você fez essa oração, eu quero abençoar você, eu quero orar por você. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém? Entregando a vida completamente a Jesus. Mais alguém? Esse é um momento de que você pode dizer ao Senhor: Senhor, tudo que é meu é teu, a minha vida é tua. Eu não sei gerenciar completamente a minha vida não, mas o Senhor sabe, eu entrego tudo ao Senhor. Mais alguém? Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Eu quero desafiar vocês que oraram recebendo a Cristo, a virem aqui, que eu quero abençoar vocês. Eu quero orar por vocês, eu quero consagrar a vida de vocês. Eu queria pedir que vocês viessem à frente, que eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Eu quero declarar sobre vocês o que a palavra de Deus fala, que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes que estejam sobre a vida de vocês. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Vem cá. Mais alguém? Vem cá, eu quero abençoar vocês. Eu quero orar por vocês. Alguns homens aqui, alguns pastores aqui, me ajudam aqui, por favor. Vem aqui, nós vamos orar por vocês. Nós vamos abençoar vocês. Louvor, me ajuda aqui. Esse é o momento, querido, em que algo é firmado no céu. Uma aliança é firmada no céu, quando você toma a decisão de entregar a vida completamente a Jesus. Algo de Deus é gerado nesse lugar. Uma nova história é escrita nessa vida. E nós cremos em Deus, que se você manter a sua vida firme no Senhor, nada vai retirar você dos caminhos do Senhor. Porque a promessa de Hebreus 13:5 é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vamos cantar? Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas.
Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E me faz andar por sobre as águas, porque tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Eu queria que vocês ficassem de pé, nós vamos orar, abençoar essas pessoas. Senhor Jesus, eu coloco cada querido aqui diante do Senhor. Uma aliança está sendo firmada no céu, uma nova história está sendo contada. Senhor, o Senhor fala sobre mudança de mente, sobre transformação de vida. O Senhor fala sobre metanoia, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um aqui possa ter semente gerada hoje, Senhor. Que ela possa cair em boa terra, que ela possa produzir frutos. Que haja vida nesse lugar, que ninguém se perca. Que toda decisão tomada nesse lugar seja uma decisão profunda, transformadora. Que nós tenhamos a alegria de ver essas pessoas se batizando, crescendo em fé, conhecendo a sua palavra, Senhor. Dedicamos ao Senhor essas vidas e pedimos a proteção do Senhor sobre elas. Que o Senhor as guarde do mal, que o Senhor as proteja de toda situação de perigo. Que nada nem ninguém possa roubar aquilo que foi colocado hoje nesse lugar. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, povo de Deus, e em toda a face da terra, de hoje para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vai na paz.